Amém, irmãos? Que bom ver que vários de vocês, ou a maioria de vocês, já é monitor pelo menos pela segunda vez. Quem é monitor pela segunda vez? Terceira? Não, segunda vez continua, né? Quarta? Quinta? Quem está aqui desde 1975? Ok. Agora, de vocês, levantem alto a mão. Quem está envolvido no serviço de adolescentes, ou, se não houver serviço de adolescentes, serviço de jovens da sua igreja? Ótimo. Quem não está envolvido, mas é pai? Muito bom. Vocês estão envolvidos mais do que se fosse só na igreja, né? Ótimo. A palavra que nós queremos falar nessa tarde é sobre aconselhamento. É uma comunhão que nós queremos ter porque, por muito tempo, a conferência de adolescentes e jovens era meio que um pronto-socorro, né? O pessoal, nós trazíamos os jovens e os adolescentes para cá e era um Deus nos acuda. A gente precisava reanimar muita gente, dar, como é que chama aquela? Não, além de injeção, choque desfibrilador e tal. Então, a primeira reunião era sempre uma tentativa de fazer o jovem ou adolescente voltar a respirar. E aí, terminado o tratamento intensivo, voltava para a sua cidade para mais 6 meses de tentar sobreviver. Mas graças ao Senhor, nos últimos anos isso tem mudado, e mudado bastante, porque nas igrejas o Senhor tem levantado vocês para cuidar deles, de forma que a conferência seja um complemento do seu cuidado, e também o seu cuidado seja um complemento da conferência, e nós trabalhamos juntos. Por isso também é que nos últimos anos nós colocamos até o nome na conferência de Geração Santa. Nós estamos cuidando de uma geração. E o nosso objetivo é que eles tenham um viver santificado, e não apenas alguns momentos de santificação nas conferências ou em alguns eventos. E graças ao Senhor, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas nós da conferência estamos bastante animados com o que tem acontecido nas igrejas, e porque o Senhor tem avançado. Então agora nós queremos dar um passo a mais, que é na questão do cuidado pessoal. Então, aconselhamento é um cuidado pessoal. Nós temos o cuidado coletivo, extremamente necessário, nós temos sido fruto desse cuidado, mas nós também precisamos começar a nos dedicar, pelo menos dedicar algum tempo, ao cuidado pessoal. Então vamos ver algumas. Então o objetivo dessa comunhão é encorajar você, monitor, a se capacitar para prestar aconselhamento. Primeiramente aos adolescentes e por fim a desenvolver esse dom, a fim de exercê-lo no viver normal da igreja, uns com os outros. Então, nós não vamos dar um curso de aconselhamento, mas nós vamos dar algumas dicas, passar uma bibliografia também, mas especialmente encorajar você e talvez abrir os seus olhos para essa questão. Por que aconselhar? Primeiro porque é uma ordem na Bíblia. Não é apenas uma sugestão. Paulo não sugere que nós aconselhemos uns aos outros. Paulo dá uma ordem. Aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. E esse verbo aparece várias vezes e sempre nesse tempo, no imperativo. Então, aconselhar é traduzido por admoestar, advertir e exortar.
E o termo grego é mencionado 8 vezes no Novo Testamento, traduzido nesse vários sentidos. Então, o primeiro que eu queria mencionar é o seguinte: quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso, ele diz, portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A palavra admoestar aí é o mesmo verbo traduzido por aconselhar. Então, uma das coisas que Paulo fez em Éfeso, nós sabemos, foi pregar na escola de Tirano, dando oportunidade para que todos os da Ásia ouvissem o Evangelho. Aquela foi uma obra coletiva. Ele falava e muitos ouviam. Mas, além disso, pessoalmente, ele não cessou de admoestar com lágrimas a cada um, ou de aconselhar com lágrimas a cada um. Isso significa que, além de ele dar mensagens, além de ele pregar o evangelho coletivamente, publicamente, ele cuidou de pessoas por 3 anos, dia e noite. É esse o mesmo verbo que ele usa quando ele diz aconselhai-vos mutuamente, ou admoestai-vos mutuamente. Era uma prática que ele tinha. Portanto, ele encorajou os irmãos a isso também. Romanos 15, 14. Estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, ou, como diria lá em Minas, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, aptos para aconselhar uns aos outros. Então, quando a gente fala de dar conselhos, muitas vezes a gente fala, mas quem sou eu para dar conselho? Certo? Bom, a resposta está aqui. Quem é você para dar conselho? Paulo tem certeza de que você está cheio de bondade, também tem conhecimento e é capaz de aconselhar outras pessoas. Paulo escreveu isso para os romanos, mas isso está na palavra e é dedicado a nós, a cada um de nós que lemos isso. Então, se talvez esse versículo não tivesse antes habilitado na sua Bíblia. Sabe quando você tem um programa com alguns ícones que não estão habilitados, você clica e não acontece nada? Alguns versículos para mim acontecem isso. Eu leio, não fazem o menor sentido, mas tem um momento que o Senhor parece que habilita aquele versículo. Eu espero, irmãos, que esse versículo, Romanos 15, 14, seja habilitado na sua Bíblia. E que quando você lê, você se dê conta de que ele foi escrito para você. Você é alguém que tem bondade, que conhece a palavra e é capaz de aconselhar. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Admoestar aqui é o mesmo que aconselhar. Então, uma das coisas que nós devemos entender, irmãos, é o seguinte: na prática, nós já fazemos isso. Na prática, nós já aconselhamos uns aos outros. Porque nós conversamos uns com os outros. E todo relacionamento influencia. Positivo ou negativamente, todo relacionamento influencia. Você não se relaciona com alguém e sai ileso. Sempre alguma coisa fica. E sempre nós temos alguma opinião para dar, algum conselho a dar, alguma coisa nós sempre falamos. Até quando nós não sabemos o que falar. Nós ainda queremos falar alguma coisa, porque às vezes vemos a pessoa tão
necessitada que acabamos falando, às vezes não sabemos o que falar, mas tentamos. Mas aqui Paulo fala que alguns exercem, eles presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais com amor. Então o que nós esperamos é que os adolescentes vejam em vocês alguém interessado neles, e que isso desperte neles o amor por vocês. Na verdade, se isso não acontecer, vai ser complicado tentar nos aproximar deles. O que nós devemos fazer, e eu espero que isso hoje fique bem mais claro, é que nós devemos demonstrar interesse por eles, de modo que eles se sintam à vontade para nos procurar quando precisarem. Lembre-se, nós já tivemos várias reuniões com os irmãos do SASE aqui, nós já vimos várias coisas sobre características dos adolescentes, e nós vemos que essa é a fase em que eles espontaneamente se afastam dos pais e se aproximam dos amigos. Essa é uma característica do ser humano. Então nós gostaríamos que nós que cuidamos deles, sejamos esses primeiros amigos. Que eles não se aproximem dos amigos do mundo e peçam conselhos para eles. Porque nós temos a visão que o Senhor tem deles, os amigos do mundo não. Então nós podemos cuidar deles da maneira que o Senhor gostaria de cuidar. Então nós podemos ser aqueles de quem os adolescentes podem se aproximar, já que eles espontaneamente se afastam um pouco dos pais. Agora, para que isso aconteça, nós devemos demonstrar interesse por eles. E é interesse por eles, e não necessariamente nós vamos ver pelos problemas deles. Mas demonstrar que nós, independente da situação, do conflito, da dificuldade, nós nos interessamos por eles. E aí isso vai despertar neles um amor por nós, como ele fala, eles vão nos acatar com apreço. Tá? Colossenses 1, 27 a 29. Quando fala de Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo ou admoestando ou aconselhando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Notem que aqui Paulo diz que se afadiga para apresentar todo homem perfeito. A palavra perfeito aqui também é completo, sem carência, sem falta. Não é perfeito no sentido de não cometer erros, não ter questões negativas, mas que se sintam plenos, se sintam completos, que não se sintam carentes. A adolescência, irmãos, é uma das fases mais carentes que existe, não é? Porque eles estão numa situação bastante confusa, conturbada, e até um tempo atrás nós precisamos confessar que o que nós fazíamos com eles? Nós cuidávamos deles enquanto crianças, nas salas do Ministério Infantil, e quando eles entravam na adolescência, a gente falava, bom, agora vocês vão para a reunião e ficam lá até terminar os hinos, depois a gente vai ver o que faz com vocês. E na verdade nós não sabíamos o que fazer. Então, justo na fase em que eles mais precisam de ajuda, nós não tínhamos um serviço para eles. Graças ao Senhor, isso tem mudado. Tá certo? Prova disso é que vocês estão aqui hoje. E estão aqui pela segunda, terceira e quarta vez. Ou seja, tem havido um cuidado. Então, esse cuidado é para que nós os apresentemos não carentes, não incompletos, mas supridos
em Cristo, perfeitos nesse sentido. E aí ele fala, para isso ele se afadiga, esforçando-se o mais possível. Isso mostra, irmãos, que não é algo que vem espontaneamente. Não é espontaneamente que nós vamos cuidar dos outros. É necessário haver uma disposição da nossa parte. Se nós não nos dispusermos, provavelmente nada vai acontecer. Mas se nós nos dispusermos, vocês vão ver como o Senhor honra. Porque o Senhor tem um problema histórico. Eu não diria crônico, mas histórico. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Quando alguém se dispõe a servir o Senhor aproveita a oportunidade. A história de Samuel no Antigo Testamento foi essa. O Senhor só deu Samuel para Ana porque ela prometeu que iria emprestá-lo para o Senhor. Então, se você fizer um acordo de se emprestar para o Senhor, de servir o Senhor, servindo aos adolescentes, Ele vai abençoar você por causa disso. Você vai ser o primeiro a experimentar a bênção por causa disso. Então, dispor-se para cuidar deles precisa ser um esforço da nossa parte. E é isso que Paulo diz aqui, esforçando-se o mais possível. Então isso, irmãos, mostra esse aspecto. Nós sempre lembramos de Paulo, daquele que saía, visitava igrejas e cuidava de todos coletivamente. E Atos descreve isso, como ele pregava o evangelho para tantas pessoas e tantos se convertiam e ia de uma cidade para outra. Esse é o aspecto público, o aspecto coletivo do cuidado. Mas nas cartas você descobre que não era só isso que ele fazia. Ele cuidava de pessoas individualmente. E esses versículos mostram isso. E o esforço dele era segundo a eficácia do Senhor. Então, muitas vezes você pode dizer, bom, eu não sei o que falar para eles. Talvez você não saiba mesmo. Mas isso não é segundo a sua competência, mas segundo a eficácia do Senhor em você. Irmãos, o Senhor está interessado nessa geração. E Ele vai usar canais para isso. Canais são aqueles que recebem bênção para dispensar bênção. Se você quer bênção, receba para dispensar. Você vai receber muito mais do que receberia se fosse só para você. Esse é o aspecto do canal. Ele recebe muito mais do que a capacidade dele, porque não é só para ele. Paulo fala isso, da dispensação da graça a mim confiada a vós, por causa de vós. Ele recebeu muita revelação? Recebeu. Por quê? Porque não era só para ele. Você quer bênção na sua vida? Receba a bênção para dar bênção para os outros. A quantidade de bênção que você vai receber vai superar em muito a quantidade que você receberia se fosse só para você. Então, esse é um aspecto. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos, ou aconselheis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Então aqui ele usa o aconselhar, ou admoestar, com os insubmissos. Aqueles que não ouvem, aqueles que aparentemente estão fechados, aqueles que talvez uma mensagem do púlpito não alcance. Precisa de um cuidado pessoal, precisa de uma conversa, precisa ser procurado particularmente para perguntar como é que você está. E ele vai dizer, estou bem. E aí você diz, está bem mesmo? Daí ele vai dar um tempo. E ele pode se abrir com você. Ou ela pode se abrir com as irmãs.
Então, os irmãos procuram os adolescentes, as irmãs procuram as adolescentes e demonstram interesse por eles. Dão a eles a oportunidade de se abrir. E talvez ele diga, não, estou bem. Mas pelo menos eles vão saber, tem alguém que se interessa por mim. Alguém que talvez eu possa procurar quando eu precisar. E isso vai acontecer. O importante é que, no final ele diz, sejais longânimos para com todos. Longanimidade é uma necessidade. Não espere que, uma vez que você demonstre interesse por alguém, ele vai logo se abrir e você vai conseguir ajudá-lo. Talvez demore para ele se abrir. E se ele se abrir, talvez demore para você ajudar. Não importa. Nós precisamos ser longânimos para com todos. Paciência é uma das maiores necessidades no aconselhamento. Por que, então, nós aconselhamos? Primeiro, porque todos precisamos de ajuda. Todos precisamos de ajuda e estamos cercados de pessoas que precisam de ajuda. Na verdade, irmãos, nós precisamos aconselhar-nos uns com os outros. Não é? Nós precisamos ter alguém com quem nos abrir, precisamos ter alguém com quem desabafar muitas vezes. Então eu sempre lembro que Isaías fala, quando ele viu o Senhor, ele falou assim, ai de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Então, para aconselhar, não é que nós somos super irmãos aconselhando os pobres e necessitados. Todos nós somos pobres e necessitados, aconselhando uns aos outros. E aí talvez você pergunte, mas, uai, como é que um negócio desse pode funcionar? É aí que entra a graça de Deus. Porque, irmãos, me diga alguém que seja de fato um super irmão, além do Miguel. Tá certo? Irmãos, todos nós temos uma natureza caída. Não importa em que intimidade, em que ponto da nossa intimidade com o Senhor nós estejamos, nós ainda temos uma natureza caída. E nós precisamos uns dos outros. Quando o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, não foi só no aspecto do casamento. O casamento é um dos aspectos. Mas nós, como irmãos, não podemos ficar só. Nós somos colocados num corpo justamente por isso. E não é, irmãos, que a igreja é um símbolo de um corpo. Não, a igreja é um corpo. Nosso corpo humano é que é um símbolo da igreja. A realidade é a igreja. O meu corpo é um símbolo disso. Não é que a igreja é um símbolo do meu corpo. É o meu corpo que é um símbolo da igreja. O verdadeiro corpo, que vai durar pela eternidade, é a igreja. Porque quando o velho céu e a velha terra passarem, o meu corpo vai ser até transfigurado. Agora a igreja vai permanecer. E vai ser a nova Jerusalém. Então o meu relacionamento como você, como membro, não vai terminar nunca. O meu relacionamento com a minha esposa, como marido e mulher, vai acabar um dia, mas ela vai continuar sendo membro do corpo, como eu também. Então, o meu relacionamento com ela como membro, esse tem valor eterno. Então, o seu relacionamento com os adolescentes, como corpo, isso vai durar por toda a eternidade. Não vai ter fim. Então, como membros do corpo, quem não precisa um do outro?
Quem consegue viver sozinho? Quem consegue superar as dificuldades, os conflitos e as dificuldades e as fraquezas? Existe alguém que consegue? Não há. Nem o Miguel. Certo? Então nós precisamos uns dos outros. Agora, quem de nós aqui é um supermembro? Todos nós precisamos de ajuda e estamos cercados de pessoas que precisam de ajuda. E o que nós vamos fazer? Simplesmente focar no nosso problema, na nossa dificuldade? Se eu posso fazer isso. E eu posso ir diante do Senhor e orar, e jejuar, e implorar, e o Senhor resolve o meu problema, tá, e daí? Agora, quando eu me proponho a cooperar com o Senhor, com a cabeça, como membro, cuidando de outros membros, irmãos, o corpo fica saudável e eu, como membro, me beneficio disso. Não adianta um membro ser saudável e os outros terem dificuldades. Isso é um corpo saudável? O Senhor quer um membro saudável? Não, o Senhor quer um corpo saudável. Então, todos nós precisamos aprender a cuidar de todos nós, para que o corpo seja saudável e todos nós honremos a cabeça e sejamos cooperadores com a cabeça para a edificação do corpo. Então, o cuidado mútuo deve ser parte da nossa vida, mesmo sendo pessoas com dificuldades. Nós fomos criados, irmãos, para ser dependentes. Nenhuma vida é independente. Uma pedra é independente. Tá certo? Uma pedra não precisa de chuva, não precisa de sol, não precisa de calor, não precisa de abrigo, não precisa de nada. Agora, a vida mais elementar, um musgo, precisa de coisas para viver. Não precisa? Precisa de água, precisa de luz. Uma vez eu visitei uma caverna, e lá não havia luz, mas porque virou uma atração turística, eles puseram um passarela, holofote e tudo mais. E tinha fontes de água lá. Por causa dos holofotes que eles colocaram, que acendia de dia, apagava à noite, começou a nascer musgo. Por quê? Porque havia luz. É a vida mais elementar, mas depende de alguma coisa. Não nasce sozinha, não cresce sozinha. A única vida independente que existe é a vida divina. Essa não precisa de ninguém. Mas ela é tão abundante que o Senhor escolheu criar vasos para depositar essa vida. E esses vasos somos nós. Então a vida divina é independente. A vida humana é dependente. Nós somos criados assim. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Ele estava dizendo, não é bom que o homem tenha uma vida independente. Você e eu não conseguimos ter uma vida independente. Nós somos criados para depender primeiramente de Deus. Mas, uma vez que nós estamos num corpo, nós somos criados como membros para depender uns dos outros. E nós precisamos uns dos outros. Então, todos temos interpretações e opiniões para dar e damos. Não há relacionamento sem influência. Sempre que ouvimos alguém, interpretamos o que ouvimos e temos opiniões e pareceres para dar. E geralmente falamos o que pensamos. Em outras palavras, de alguma forma, irmãos, todos já aconselhamos. Nós sempre que alguém nos procura para conversar, nós queremos ajudar. E nós tentamos. Às vezes nós não sabemos o que dizer. Por isso, nós devemos pensar, de onde é que vêm as nossas opiniões? Quando alguém nos procura para conversar, o que nós falamos? E o que nós falamos vem de onde? Pode vir de experiências pessoais. Talvez eu tenha passado, e muitas vezes os irmãos nos procuram para falar, olha, eu sei que você passou por tal coisa, eu estou passando por isso também, eu queria
que você me ajudasse. Então, a nossa experiência pode ser uma fonte de ajuda para os irmãos. Certo? Mas se você não passou por aquela experiência, significa que você não pode fazer nada por ele? Segunda coisa é visão secular. Psicólogos não cristãos podem ser bons conselheiros também, embora não conheçam a palavra. Mas se ele for uma pessoa, um ser humano consciente, interessado e tal, ele pode ajudar as pessoas, e pode ajudar as pessoas a vencer os conflitos e as dificuldades e os problemas. Não é verdade? E pode ser também uma visão cristã, mas não uma visão cristã totalmente centrada no Senhor. Porque hoje o cristianismo está sendo muito influenciado por muitas coisas, por muitas visões seculares. Né? O coaching está invadindo muitas áreas aí e muita gente está confundindo essas coisas. Então, se você tem uma boa visão secular, você pode ajudar os outros? Sem dúvida você pode. Mas quando Paulo fala, em Colossenses 3,16, aconselhai-vos mutuamente, ele falou uma coisa antes, vocês lembram ou não? Quem lembra do versículo inteiro? Hein? Alguém falou? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos. Então ele fala de instruir e aconselhar logo depois de dizer o quê? Que a palavra precisa habitar ricamente em você. Então o aconselhamento pode ser ou seja, o que nós falamos pode vir de experiências pessoais, da visão secular, da visão cristã, mas o que Paulo aconselha ali é que o aconselhamento seja bíblico. Não é um aconselhamento pessoal, não é um aconselhamento secular, e nem é um aconselhamento simplesmente cristão, no sentido de que o cristianismo engloba tantas coisas, mas é um aconselhamento centrado unicamente na Bíblia. Irmãos, a Bíblia é todo suficiente, todo capaz de aconselhar. Tudo que nós precisamos vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Onde está toda a palavra que procede da boca de Deus? Na Bíblia. Então, o aconselhamento tem uma base. Não são as minhas opiniões, não são nem mesmo apenas as minhas experiências. Porque às vezes a minha experiência pode não ser suficiente para ajudar você. Agora, a Bíblia é suficiente. Isso, irmãos, todos nós precisamos crer. A Bíblia é suficiente para aconselhar. Mas para isso nós precisamos ter a Bíblia habitando ricamente em nós. Nós precisamos conhecer a Bíblia e o que ela fala acerca de cada situação. Precisamos conhecer os princípios da palavra e sempre levar as pessoas, levar os adolescentes ou quem quer que seja que venha conversar conosco a reconhecer que se ela vai receber alguma ajuda, não é de mim, é da palavra. É de Deus por meio da palavra. Então o aconselhamento não é apenas cristão, mas bíblico. A ordem para aconselhar-nos mutuamente vem após a ordem de a palavra habitar ricamente em nós. E o aconselhamento deve ser segundo a palavra, porque as mudanças que Deus produz no seu povo estão diretamente ligadas ao ministério da palavra. Ela é a nossa principal ferramenta de mudança. O Senhor trabalha em nós por meio da palavra. O que o Senhor faz com a igreja, em Efésios 5? Ele a lava pelo jato da palavra. E esse jato da palavra tira as manchas e tira as rugas. As manchas são as coisas naturais. As rugas são o resultado da velhice.
A palavra trabalha em nós eliminando as coisas naturais e eliminando as coisas do velho homem. Então nós precisamos crer, é a palavra que surte efeito quando nós conversamos uns com os outros e aconselhamos uns aos outros. E a palavra pode ser ministrada publicamente, para dar visão geral a todos, mas nem sempre atende às necessidades específicas de cada um. Vamos confessar, irmãos, às vezes nós ouvimos uma palavra, mas parece que a ficha não cai. A palavra é dita, né, para todo mundo, e muitas vezes nós falamos assim, puxa, eu queria que aquele irmão ouvisse isso. Não é? Você está aqui, o senhor está falando aqui, e você está preocupado com quem? Com quem não veio. Ou então você fica, que bom que aquele irmão veio. Fala Deus com ele. Dá um jeito na vida dele. Não é? Nós temos dificuldade de abstrair certas... Agora, se nós temos essas dificuldades, irmãos, imagina os adolescentes. Você sabe, para nós que compartilhamos as mensagens, especialmente para os irmãos que compartilham aqui para 11, 12 anos, a nossa maior dificuldade é obter bons exemplos que eles consigam ver. Porque tem hora que a gente fala, e é mais ou menos, eu estou olhando a vocês aqui, é mais ou menos como alguns de vocês. Né? Sábado à tarde, depois de ter viajado tanto, tem alguns aqui que já estão para lá de Bagdá, já estão dormindo e tal. Sem problema, eu entendo perfeitamente, já dormi em muita reunião desse tipo. Agora, com os adolescentes é pior ainda, porque você fala... Então, isso porque nós estamos falando com centenas. Então tem hora que o Ministério Público, ele é ótimo. Ele dá uma direção, ele incentiva, ele encoraja, e nós precisamos dele, mas é uma das asas do avião. A outra é o ministério pessoal. Precisamos de pessoas que nos amem o bastante para nos fazer aplicar os princípios da palavra às situações específicas da nossa vida. E tem hora que você vai precisar procurar alguém e falar, irmãos, eu estou com este problema. Eu estou com este conflito. Eu estou com esta dificuldade. E não dá para você levantar no meio da reunião, enquanto o irmão está falando, e falar assim, ô irmão, eu estou com tal dificuldade, fala aí alguma coisa. Mas é possível que isso aconteça no ministério pessoal. Então, e o ministério pessoal, irmãos, é tão importante, tem tanto peso, é tão útil quanto o ministério público. Porque a palavra faz a sua obra da mesma maneira. O Senhor fala que a palavra não volta vazia, lembra? Quando a gente fala coletivamente, a palavra não volta vazia. Quando a gente fala pessoalmente, também a palavra não volta vazia. Ela faz a obra que o Senhor propôs que ela faça. Que é regar e cultivar e dar fruto. Então nós precisamos abrir um pouco a nossa visão com relação ao nosso relacionamento uns com os outros. Nós já praticamos o aconselhamento. A questão é, qual é a nossa base? O que nós temos falado? A quem nós temos direcionado os irmãos que nos procuram? A nossa função é direcioná-los ao Senhor. Todos os que vêm a nós, né, parafraseando o que o Senhor Jesus disse em João, todo que vem a mim jamais o lançarei fora. Ele vem, eu o acolho e o encaminho para o Senhor por meio da palavra. Essa é a base do nosso aconselhamento. Além disso, nós temos um grande adversário, que é o engano do pecado. Então aqui em Hebreus 3, ele diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário,
Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Muitas vezes nós somos enganados pelo pecado. A estratégia que a serpente usou com Eva, irmãos, ela não é nenhuma, sabe, o diabo não é inovador. Mas nós também não somos nada espertos. O que ele usou para enganar Eva 6.000 anos atrás, ele continuou usando hoje. Mas nós continuamos tão tolos e tão enganáveis quanto Eva. Porque até hoje o diabo vem, só que agora ele não está apenas fora de nós, ele está na nossa carne. E ele se levanta, muitas vezes, pensando, dizendo que nós temos certas necessidades. Precisamos de certas coisas que Deus não pode dar. Foi isso que a serpente disse para a mulher. Em outras palavras, a serpente falou assim, olha, Deus está privando você de uma coisa que só Ele tem. Ele não vai conseguir satisfazer você. Ele não vai conseguir dar o que você precisa. Mas aqui tem um fruto. E Eva olhou e viu que ele era bom, agradável à vista, bom para dar entendimento, e comeu. Quantas vezes nós não somos enganados da mesma forma, dia a dia, nas tentações, nas nossas dificuldades, conflitos e tudo mais? Dia a dia. E nós somos vencidos. Mas nós estamos num corpo. E como membros uns dos outros, nós podemos nos ajudar a descobrir os enganos do pecado na nossa vida. E nós podemos procurar essa ajuda e obter essa ajuda e cuidar uns dos outros dessa maneira. E de algumas dificuldades, irmãos, não conseguimos livrar-nos sozinhos. Precisamos da ajuda do corpo. E é o que Tiago fala no capítulo 5, versículo 16 da carta dele. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós damos bastante ênfase nesse segundo versículo, nessa segunda parte do versículo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas em que contexto Tiago está falando isso? Qual é o poder da sua súplica? Para que o Senhor vai responder a sua súplica? Quando você orar por alguém que o procura com alguma dificuldade. Você vai orar por essa pessoa. E o Senhor diz aqui que essa súplica pode muita coisa. Então talvez você não saiba o que dizer quando alguém apresenta um problema para você. Mas você pode orar. E se você orar, a Bíblia fala que essa oração é eficaz. Você vai ter as suas orações respondidas. E você vai ajudar alguém. E, irmãos, nós temos de admitir que de algumas coisas nós não conseguimos nos livrar sozinhos. Especialmente muitos adolescentes têm tido muita dificuldade com várias coisas, especialmente relacionadas à questão sexual, questão de relacionamento, não só relacionamento com o sexo oposto, mas relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos, traumas, dificuldades, violências que sofreram, muitas coisas que estão lá enganando. Muitas coisas que o diabo fala para elas o seguinte: você nunca vai se livrar disso. Esse é um problema que você tem, você vai carregar para o resto da vida. Quantas vezes o diabo não fala isso para a gente?
Alguns de nós lutam com certas dificuldades por anos e anos e no fim o diabo fala, está vendo? Você não consegue? Desista. Irmãos, nós não conseguimos mesmo, porque nós temos uma natureza caída. Mas além de ter o Espírito em nós, nós estamos num corpo. Isso é importante. A armadura, irmãos, é para o corpo, não é para membros individualmente. Então há certas coisas, certos conflitos, certas barreiras, certas dificuldades, certos pecados, certas coisas que nós não temos forças em nós mesmos. Nós precisamos do corpo. Mas geralmente, essas coisas são as que mais nos intimidam. Porque muitas delas são vergonhosas. E nós não queremos nos abrir com ninguém. Porque afinal, o que eles vão pensar de mim se eu falar que eu tenho essa dificuldade ou aquela dificuldade? Você? Então isso nos faz fazer o quê? Nos fechar. E quando nós nos fechamos, nós abrimos mão da armadura que é para o corpo. E tentamos fazer uma luta individual com essas dificuldades. E sempre perdemos. No fim, o diabo está certo. Eu vou ter de carregar isso o resto da vida. Esse é o engano do pecado. Nos fazer pensar que nós não temos solução. Deus pode fazer muita coisa, mas esse problema ele nunca vai resolver. Você vai ter de acertar contas com ele naquele dia diante do tribunal. Hoje você não resolve isso. Esse é o engano do pecado. Mas nós temos Tiago 5,13. Nós podemos confessar uns aos outros para orar uns pelos outros. Para quê? O que fala? Ser curados. Irmãos, tem alguma coisa que a vida divina não cura? Tem alguma coisa que vence a vida? Se a vida já venceu até a morte, que é o último inimigo. E essa vida de ressurreição hoje está em nós. O que nós precisamos? Aprender a usá-la, e muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. Mas quando nós nos envolvemos no aconselhamento, nós podemos ajudar-nos uns aos outros. E um princípio, eu estou passando do tempo, mas eu já vou terminar, tá? Um princípio importante é não julgar. Lembre-se, quem nós somos? Pessoas com problemas. Quem nós vamos ajudar? Pessoas com problemas. São diferentes de nós? Não. A dificuldade pode ser diferente. Às vezes nem é. Às vezes é a mesma dificuldade que eu tenho. Então a primeira coisa é não julgar. A pessoa que nos procura precisa saber que, independente do que ela conte a respeito dela, nós vamos acolhê-la. Nós não acolhemos a dificuldade, nós não acolhemos o problema, nós não acolhemos o pecado, mas nós acolhemos a pessoa. Foi isso que o Senhor Jesus fez em todo o ministério dele. Por que ele comia com pecadores, publicanos, meretrizes e toda sorte de pessoas? Porque ele acolhia a pessoa. E ele não estava nem um pouco interessado no problema, porque ele sabia que ele era capaz de resolver o problema. Então ele acolhia a pessoa. Ele acolheu Zaqueu. Ele não chegou falando para ele, Zaqueu, você trata de pôr sua vida em ordem para eu jantar na sua casa. Não, ele falou, eu vou jantar na sua casa. Depois que ele foi jantar na casa dele, o que aconteceu? Zaqueu pôs a vida em ordem. Por quê? Porque ele acolheu a pessoa. Essa deve ser a nossa atitude. Saber que nós temos uma trava nos olhos. Uma trave nos olhos. Então não vamos nos concentrar no cisco do olho do outro. Tá certo? Então, por isso, irmãos, é muito bom quando o Senhor mostra as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, para que nós tenhamos compaixão uns dos outros. Lembre-se, quando o Senhor nos ensinou a orar, que Ele falou, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Nós somos devedores cercados de devedores. E quando alguém vem falar das dívidas dele para nós, eu não posso julgar. Eu tenho dívida. Então esse é um princípio que nós temos de ter no nosso relacionamento, não só no aconselhamento, em todo relacionamento, mas quando alguém vem nos procurar com alguma dificuldade, nós precisamos nos lembrar disso. Ele precisa de ajuda? Eu também. Ele é devedor? Eu também. Ele tem um cisco? Eu tenho uma trave. Isso vai abrir as portas para o nosso relacionamento com eles. Isso vai mostrar que nós nos importamos com a pessoa, não com o que ela faz. Não que nós aprovemos o que ela faz. Não que nós vamos fazer vista grossa para o que ela faz. Mas nós amamos a pessoa como o Senhor nos amou. E além disso, irmãos, aconselhar transforma. Aconselhamento é a ação de pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Por isso não podemos julgar para não ser julgados, nem nos esquecer que há uma trave nos nossos olhos antes de apontar o cisco no olho dos outros. Então aqui algumas dicas. Primeiro, ouça. Ouça. Às vezes a pessoa não quer ouvir você. Ela quer só falar. Deixa falar. Ela precisa desabafar. Ela precisa de uma lata de lixo. Seja essa lata de lixo. Com tampa. Com tampa. Tá certo? Não saia depois falando, fulano me procurou, rapaz, ele está encrencado. Não. Ele está encrencado. E se abriu com outro encrencado. Então, tampe a encrenca dele. Tá certo? Ouça. E demonstre interesse pela pessoa. Não demonstre interesse pelo problema. E aí, conta mais. Não queira saber dos detalhes. Ouça. Deixe a pessoa pôr para fora. Demonstre interesse por ela. Especialmente, essas dicas não estão em ordem de prioridade. Conheça os princípios da palavra. O aconselhamento é bíblico. Não são opiniões, não são apenas experiências, é a palavra. O que a palavra fala sobre tal coisa? Tenha um coração amoroso e acolhedor. Acolha a pessoa, não a dificuldade. Contenha a curiosidade. Contenha a curiosidade. Tem certos detalhes que ela não precisa falar e você também não precisa saber. Não seja curioso por você mesmo. E capacite-se. Há cursos, há vídeos, há livros que podem nos ajudar, de irmãos que descobriram o caminho das pedras e nós não precisamos descobrir por nós mesmos. Então eu queria indicar 3 livros. O primeiro é este, chama Instrumentos na Mão do Redentor, de Paul David Tripp. E o subtítulo fala, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. É um livro razoavelmente grosso, são 370 páginas, mas é um livro muito bom para despertar em você o desejo de ser um conselheiro. Extremamente prático, cheio de versículos, cheio de princípios da palavra a respeito do aconselhamento. Eu aconselho, então, que vocês leiam esse livro. Segundo, de Stuart Scott e Heath Lambert, aconselhando os casos difíceis. Então, ele escolhe vários casos e vê como cada caso foi aconselhado, também cheio de versículos e cheios de princípios da palavra para ajudar. E um terceiro, especialmente lidando com adolescentes, também de Heath Lambert, chamado Finalmente Livre, a luta pela pureza com o auxílio do poder da graça. E esse livro é especificamente sobre pornografia, especialmente para os irmãos que vão
ajudar os adolescentes na questão da luta com a pornografia, mas ele não fala apenas da pornografia, ele fala da pureza sexual. É um livro bastante prático que pode nos auxiliar bastante nessa questão. Então, esses 3 livros, irmãos, podem nos ajudar a capacitar, para nos aconselhar mutuamente e cumprir um papel da edificação que cabe a cada um de nós. Tá certo? Eu acho que essa é uma das coisas que nós mais precisamos perceber. Cada um de nós tem um papel na edificação. Cuidar uns dos outros. Como nós vamos cuidar, com que intensidade, de quantos nós vamos cuidar, o Senhor sabe. O que nós precisamos fazer é nos dispor. Quando nós nos dispomos, o Senhor nos capacita a abrir um caminho. Isso aqui é uma maneira prática, né, de viver o que Paulo fala em Efésios, que o Senhor colocou homens dons para nos capacitar a exercer o nosso dom, a exercer o nosso ministério para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu espero que essa palavra tenha estimulado você a ser um conselheiro. Pelo menos a se dispor a ser um conselheiro. E mudar um pouco a maneira como você se relaciona com os adolescentes ou com as pessoas de modo geral. Para ter empatia, para ter amor, para ter acolhimento, para cuidar. E saiba que isso vai mudar a sua vida, porque você vai ganhar graça. Mais que suficiente para você. Vai ganhar graça também para os outros. Irmão, seja interesseiro. Quer mais graça? Cuide de gente. É simples. Tá bom?